Olá, comunidade Rise, tudo bem? Gente, sou eu de novo. Eu não sei se vocês estavam nas outras salas que eu estava mediando, mas é a última vez que vocês vão me ver hoje, tá bom? Mas só que essa última sala do dia nem conto para vocês. É uma sala muito especial, é uma sala que trata de compliance e certificações nas empresas, tudo nos conformes. Então, galera, para quem acha que compliance, certificação é uma realidade só para empresa grande, vocês estão muito enganados. Compliance é uma coisa tão importante, tão fundamental, que quando você cria a sua empresa, você já tem que pensar nessas coisas. Então, nessa sala, a gente trouxe só os melhores da área de compliance, pessoas que, além de ter uma grande bagagem acadêmica, têm também muita experiência na realidade da aplicação do compliance e trouxe eles para falar com a gente hoje. Então, eu tenho muito prazer, uma honra para o nosso evento tê-los aqui. Estou trazendo a Natasha Trenepol. Será que eu acertei, Natasha? O Henrique Macedo e o Antônio Pinho. É legal, gente, porque eles já se conhecem, eles são amigos, então vai ser uma sala super alto astral, tá? Então fica aqui com a gente. Trouxe esse trio para falar de compliance, da realidade do compliance e também das questões de certificação. A gente escuta tanto falar de certificação que agora a gente tem um monte de selo e muitas vezes a gente fica perdido se isso tem a ver com a nossa empresa ou não. Então, para a gente não perder tempo, vou chamar logo os nossos três convidados. Gostaria que vocês mesmos se apresentassem, eu acho que fica melhor assim. Então, Henrique, por favor. Oi, Mônica. Olá, todo mundo. Uma boa noite para todos. Eu sou o Henrique Macedo. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e agradecer por estar nessa sala com pessoas especiais aqui para fazer uma boa discussão. Só para me apresentar rápido, tenho aí mais ou menos 15 anos de experiência e desses 15 anos, 12 anos eu tenho trabalhado na GE. Tive a oportunidade de trabalhar em diversas frentes, sou advogado de formação, mas trabalhei em diversos departamentos e nos meus últimos 6 anos tenho um enfoque em compliance. E eu espero que hoje a gente possa conversar um pouco e discutir um pouco sobre temas de compliance aqui com todo mundo que está nessa sala. Muito obrigado. Natasha, por favor. Mônica, é uma alegria enorme participar do evento. Vou te agradecer novamente pela oportunidade e estar aqui com essas duas feras do compliance e da parte ambiental. Para mim é uma grande alegria. Eu acho que a gente vai ter uma sala de bate-papo bem bacana, discutir questões práticas. Eu sou advogada ambiental, trabalho já há muitos anos na área ambiental, trabalho com compliance ambiental, trabalho com diversos temas relacionados com boas práticas ambientais nas empresas, com mestrado e também com a parte acadêmica, claro, mas também com a parte prática do dia a dia das questões ambientais. Obrigada, Natasha. Pinho, por favor. Ok, boa noite, Mônica, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Mônica, Natasha, Henrique, uma alegria estar aqui com amigos queridos aí da nossa história. Eu sou engenheiro de formação, tenho mestrado na área de automação e robótica, engenheiro de segurança também, e venho de 32 anos no mundo corporativo, dos últimos 26 na GE, dos quais os últimos quase 20 na área de meio ambiente, saúde, segurança, sustentabilidade e, portanto, compliance raiz. Então, uma alegria estar aqui para compartilhar, bater um papo aqui com vocês e responder perguntas que vocês, porventura, tenham. Muito obrigada a vocês mais uma vez. Henrique, eu acho que a gente começa puxando o papo com você, né? Tudo bem, então vamos lá. Eu acho que para a gente começar aqui o bate-papo, eu espero que seja bem informal e fiquem à vontade aí em fazer as perguntas que tenham. Talvez eu faça algumas considerações aqui que vocês tenham dúvida, mas, por favor, aqui é um lugar aberto, seguro para fazer qualquer tipo de pergunta, né? Falar sobre compliance, quando a gente pensa, primeiro, acho que o que é compliance, né? Quando a gente vai discutir, eu quero ir bem no básico para que depois eu possa deixar para tanto a Natasha e o Pinho me ajudarem aí a complementar. Mas eu vou falar um pouco do básico de compliance.
quando a gente fala de compliance, a primeira coisa que talvez venha na cabeça de muita gente, compliance está ligado com questões de prevenção à corrupção, garantir que a empresa não vai fazer pagamento de propinas e talvez até lava-jato, né? No Brasil, quando a gente fala de compliance. A minha ideia aqui é expandir esse significado, sair dessa coisa de que achar que compliance é só para a empresa que está envolvida, que está com contratos com o governo, que tem a possibilidade de fazer alguma prática de corrupção. Compliance é muito mais do que isso. Compliance, aqui no Brasil, a gente leva o tema muito mais focado com integridade, né, que seria cumprir leis, regulamentos, políticas internas. Essa é a ideia. Então, ser íntegro. Né? Compliance ele surge, talvez, no começo do século XX, lá nos Estados Unidos, com agências reguladoras para verificar se as empresas cumpriam de fato com legislações, principalmente agências que estavam vendo se as empresas voltadas à farmacêutica, à alimentação, elas cumpriam com as leis específicas, né? Só que ela ganha, né? Compliance ganha um corpo em mais ou menos lá para 1977, quando nos Estados Unidos a gente tem a aprovação de uma lei chamada Foreign Corruption Practices Act. No mundo corporativo, a gente chama isso de FCPA, né? Que é uma legislação que ela está focada para verificar se as empresas dos Estados Unidos, e naquele momento começou a se identificar, na verdade, empresas americanas pagando propinas fora dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos não ocorria, mas fora estava ocorrendo. Então, vem essa lei e começa a revolucionar, né, práticas de prevenção aí à corrupção, né? Isso vai se ganhando ao longo dos anos corpo, né? E mais recentemente, a gente entra em 2010, a gente tem uma legislação no Reino Unido muito similar, que é o UK Bribery Act, e no Brasil a gente tem, lá em 2013, a Lei de Anticorrupção, né? Que é onde começa a se ver compliance aqui nas empresas brasileiras. E nesse período, 2013, na sequência 2014, a gente tem a Lava Jato, e que, né, quando as pessoas olham, começam a compreender um pouco sobre compliance, ela fala assim, bom, então é que a minha empresa ela não tem que fazer corrupção. Muita gente ela já vem também falando, dizendo que, bom, mas a minha empresa ela não vai fazer corrupção, então não preciso de compliance, eu não tenho que me atentar a isso. E eu acho que a ideia aqui é justamente mostrar para todos vocês que não é essa a ideia do compliance. A corrupção é a pior coisa que pode ocorrer com a tua empresa, mas quando a gente fala de compliance, abrange muito mais do que isso, né? Então, acho que quando a gente faz esse tipo de, pelo menos de análise, onde que eu quero chegar? Eu quero primeiro começar com a parte de cultura. Compliance eu associo muito, ou é associado muito, com a cultura da empresa. O que a empresa ela tem como valores, o que ela deseja de fato fazer, né? E aqui eu vou abordar basicamente 3 principais áreas. A parte dos funcionários, a parte dos clientes que a empresa vai ter e a parte dos fornecedores. Nesses 3 grandes blocos, o que a gente sempre tenta pensar é no cumprimento de leis específicas que são aplicáveis no dia a dia para essas 3 áreas que eu falei agora. Quando a gente fala de compliance, eu acho que o primeiro elemento principal é, de fato, qual que é a cultura da empresa, qual que é o valor que a empresa tem. Então, muitas pessoas que são da área de compliance falam, você tem que criar um código de conduta, que talvez seria o primeiro elemento aí para fazer tudo isso. Quando a gente pensa, mas a minha empresa é muito pequena para ter um código de conduta, mas a tua empresa, ainda que se ela for pequena, ela tem um valor. Qual que é o valor, né, que você quer dar para essa empresa? Então, quais são os comportamentos que você espera ter da sua empresa? Quais são as regras mínimas? Então, você pode chamar de regras de ouro, qualquer coisa do tipo, um guia que vai facilitar o seu dia a dia. E eu falo esse ponto porque tem muita gente que faz a referência que o código de ética é aquela plaquinha que fica na parede com todos os valores e que nunca ninguém vê.
mas compliance justamente ultrapassa essa plaquinha que está lá com as regras, né? São os valores de fato que você, como parte da empresa, você quer para a sua empresa. Um dos pontos que a gente também menciona é que, assim, principalmente para empresas pequenas, às vezes pode se escutar que, não, eu sou o valor da empresa, eu sou o código. E se você tem essa mentalidade, talvez você também está começando num meio errado. Por quê? Porque você não é o valor, você não é o código. Quando a gente fala de compliance é o cumprimento das leis. É fazer tudo de acordo com que as leis, regulamentos, qualquer legislação específica do seu dia a dia, ela seja aplicável e seja cumprida. É isso que é compliance, né? Então, eu falo tudo isso porque é muito importante para que as pessoas compreendam que não é simplesmente, eu vou colocar umas regrinhas lá e deixa essas regrinhas. Não, é mais do que isso, é o que realmente a empresa ela é. Quando a gente fala sobre a empresa, um dos pontos que eu acho muito importante quando a gente, principalmente, quer implementar um programa de compliance, tá bom, mas da onde que eu começo? Né? Como que eu faço para ter um programa de compliance? O que é um programa de compliance? Né? E a gente começa sempre com uma análise de risco, ou usando um término em inglês, risk assessment, fazendo uma análise de risco para entender um pouco da tua empresa, da tua operação, né? E aí, vamos pensar aí nesses 3 blocos que eu comentei agora há pouco. Pessoas, né? Pensando em análise de risco, que tipo de risco está associado com as pessoas, os seus colaboradores, os seus funcionários que eventualmente trabalham na sua empresa? Primeiro, cumprimento de legislação trabalhista. Se eventualmente uma pessoa tem uma questão pessoal e quer interferir na empresa, isso pode ser um problema, não pode? Talvez pode, a gente chama isso de conflito de interesse. Então, você tem nesse primeiro bloco, que é o bloco de pessoas, talvez certas preocupações que são importantes que você avalie, né? Quando você fala agora sobre clientes, que é o segundo bloco que eu tinha comentado, você já começa a englobar vários riscos super importantes que são importantes para que a gente tome aí, tenha ideia. Primeiro deles, quem são seus clientes? São clientes privados? Você vende para o governo diretamente? De alguma forma você tem interação com o governo? Se você tem interação com o governo como cliente, se você tem um fornecedor do governo, seu risco aumenta exponencialmente. Por quê? Porque você tem legislações específicas para cumprir. Quando você vende para um privado, talvez as coisas fiquem mais fáceis, né? Mas a gente sempre faz essa análise dos clientes. Você sabe realmente quem são os seus clientes, você entende aí quais são os riscos associados a vender para cada um dos seus clientes, né? Quando você fala também pelo governo, talvez você não tenha um cliente governamental, mas você tem interações com o governo. Quais são elas? Às vezes você tem interação do ponto de vista tributário, que você eventualmente tem que falar com a Secretaria da Fazenda, você precisa falar com algum órgão público para obter algum tipo de licença, você eventualmente tem alguma interação na aduana, você pode também ter outras diversas interações, inclusive para obter licenças, vamos pensar do ponto de vista até ambiental, que são importantes. Como que você tem essa relação? Você tem certeza que você está cumprindo de fato a lei? Quais são os riscos dessa interação? Você quer ver piorar um pouco os riscos? Obter essa licença, às vezes você não vai obter, mas você contrata um fornecedor para obter essa licença para você, né? Então, a gente começa a aumentar esse nível de complexidade, indo para o terceiro bloco que eu tinha mencionado, fornecedores. Então, vamos pensar que você tem fornecedores te ajudando na tua operação. Como você escolhe esses fornecedores? Você faz uma checagem para entender realmente que aquela empresa é aquela empresa que te apresentou aquela proposta comercial lá atrás? Você sabe se essa empresa cumpre com todas as regulações que são aplicáveis a ela? De alguma maneira, isso pode te impactar no seu dia a dia? Então, a gente traz essas preocupações também com os fornecedores, porque é importante. E quando a gente fala desses 3 blocos, pessoas, clientes e fornecedores, a gente também tem que pensar em outras coisas. Como que você registra suas interações financeiras? Como que você está tratando a sua propriedade intelectual? Segurança cibernética, hoje em dia, no mundo que a gente vive, quais são as suas preocupações com relação a isso? Proteção de dados, você está protegendo os dados pessoais que eventualmente você tem acesso?
Fora as questões de meio ambiente, que também a gente vai tratar aqui. Mas qual que é o ponto principal? Acho que quando a gente faz essa análise de risco, é entender qual é o risco que é inerente à tua atividade, porque se você falar para mim, Henrique, não tenho risco nenhum, você tem. Você pode ter certeza que você não está vendo qual é esse risco. Então, é sempre entender qual é o risco inerente e a probabilidade desse risco ocorrer no dia a dia. Então, esse segundo ponto que eu chamei de análise de risco é muito importante justamente para que a empresa consiga entender quais são o impacto do compliance, o impacto do cumprimento das leis no seu dia a dia. Você também tem outras partes que são muito importantes, então vamos pensar, poxa, como é que eu implemento um programa de compliance, estruturar um programa de compliance? Eu posso ter uma estrutura interna, eu não tenho gente para fazer tudo isso. Eu preciso de alguém interno, pode ser alguém externo, eu posso colocar uma pessoa com função dupla para verificar essas questões internas. Por que eu preciso pensar no compliance? Porque justamente quando eu falei da análise de risco, você tem que pensar na prevenção. Como que você vai prevenir os riscos associados no seu dia a dia? Mais do que isso, como você, como empresa, vai poder detectar que está ocorrendo problemas de compliance na sua empresa? Porque se você falar que você não tem problemas de compliance, você também pode ser que esteja errado, porque provavelmente está tendo algum problema, né? E indo um pouco mais além da estrutura, você tem a parte de treinamento, que é muito importante. Então, se você quer ter um cumprimento de todas as leis, você tem que focar em prevenção. Se você tem que focar em prevenção, você tem que treinar as pessoas para que as pessoas saibam cumprir as regras aplicáveis no dia a dia das atividades daquela empresa. Outros pontos que são importantes num programa de compliance é como que você vai monitorar esses riscos, você vai auditar esses riscos que estão associados no dia a dia. E, por fim, a gente vai num último ponto, que é o canal de denúncia. Provavelmente, quando a gente fala de compliance, as pessoas lembram muito de investigações internas, que, voltando lá no início, a questão de corrupção, então teve uma investigação para verificar aquilo. Mas, mais do que isso, as empresas que querem focar em compliance, elas também têm que ter um canal específico de denúncia para justamente verificar se existe um funcionário que não esteja cumprindo com as determinadas regras, se um cliente não está cumprindo com as regras e isso pode afetar a tua operação de algum jeito, e qual que é o motivo de você ter esse canal de denúncia? Para justamente você endereçar essas preocupações, essas denúncias que foram chegando para você, para a área de compliance. E aí você tem todo um processo de investigação, que aqui eu não vou entrar nos detalhes porque é super complexo, que você, né, a área de compliance acaba fazendo, seja ela interna ou externa, mas para verificar se de fato existe algo que está sendo, vamos dizer, que pode ter ocorrido aí um problema de fato de compliance. Essas investigações internas que a gente diz, elas têm um foco principal em entender se houve ou não houve uma violação de leis, uma violação de procedimentos, para que depois, se houve uma violação, entender qual é a causa raiz por trás disso. Porque às vezes não foi a má intenção, às vezes é uma falta de processo, às vezes é uma falta de conhecimento, às vezes é uma falta de treinamento, né? E aí, se eventualmente a gente tem um problema de compliance, justamente de fato, como que eu vou endereçar isso? Como que eu vou aplicar ações corretivas para endereçar essa causa, esse problema que está na causa raiz? Todos esses pontos que eu menciono, eu acho que é muito importante dizer que a área de compliance ela é uma área que ela tem que ser neutra, né? Quando a gente pensa em toda a estrutura de compliance, ela tem que ter uma neutralidade e uma independência do negócio. Se você quer um compliance que vá funcionar, que vá estar de acordo com as regras. E por quê? Porque eu preciso ter um ponto de neutralidade e independência para eventualmente confrontar, né? E onde que eu quero chegar a isso? Porque às vezes vai ter uma situação específica que você fazer aquela ação pode ser que você esteja descumprindo uma lei. E a área de compliance ela tem que ter justamente o empowerment ou a força para justamente falar isso não vai ocorrer.
né? Então, eu tento trazer aqui de uma forma bem resumida, bem rápida, porque eu também quero que os convidados aqui façam perguntas e façam comentários, mas que a gente possa discutir. Então, tentando finalizar, esse é um programa básico do básico do básico de um programa de compliance. Mônica? Oi, Henrique. Você falando, eu ficava só imaginando assim, e na minha empresa, como é que eu vou dimensionar isso? Eu tenho pouca gente trabalhando comigo. Já, como que eu vou desenhar, né, um formato de compliance, uma equipe pequena, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa no risco que a gente corre, mesmo com uma equipe pequena, com instalações simples, e às vezes até por isso mesmo, a gente vê que é importante a gente fazer esse desenho. Tudo se adapta, tanto para equipes grandes quanto para as pequenas. Muito obrigado, mas a gente põe o papo mais em dia quando a gente abrir para as perguntas. Muito obrigada, Henrique. Natasha, com você. Mônica, vou pegar um gancho no que o Henrique colocou, a questão de prevenção, e o que você falou agora na questão de uma empresa, de uma equipe pequena, para tratar do tema de compliance ambiental. Né? O Henrique fez assim, uma abordagem sensacional, explicando os pontos fundamentais de um programa de compliance e as bases de um programa de compliance, o que é um programa de compliance, o que significa. Vou focar um pouco mais agora na questão do compliance ambiental, porque é uma matéria, é uma medida que tem aparecido nos jornais. Qualquer matéria que você abre do Valor Econômico ou de qualquer jornal hoje em dia, ele vai trazer questões de ESG, questões de compliance ambiental, porque começa a mudar o foco da cobrança das empresas. Então, a própria parte de investimentos e o setor financeiro, ele começa a vir e tira essa linguagem que antes aparecia muito mais na parte de investimentos das empresas e traz para o dia a dia. Traz para as pessoas, para os consumidores que passam a buscar empresas muito mais responsáveis e que tenham um foco nessa questão ambiental, nessa questão de compliance, e que uma empresa que consegue fazer uma gestão de riscos, que consegue fazer um mapeamento dos seus riscos e trabalhar com a prevenção desses riscos, é uma empresa que tem muito mais condições de adicionar valor aos seus acionistas. Então, quando a gente pensa na questão ambiental, na questão da compliance ambiental, ela segue essa mesma linha que o Henrique colocou, e ela vai estar ligada com as regras na matéria ambiental, ela vai estar ligada com todos os processos e procedimentos da área ambiental, da legislação ambiental, e ela pega um ponto principal, um princípio do direito ambiental, que é a prevenção. Você tem os princípios de prevenção, de responsabilidade, mas a prevenção ambiental, ela é base da compliance, que na medida em que você passa a ter um mapeamento dos seus riscos e passa a ter um mapeamento dos seus processos para andar de acordo com as exigências legais, você diminui riscos de infrações ambientais, você diminui riscos de custos maiores em razão, por exemplo, de um embargo ou de uma suspensão da determinada atividade, ou até mesmo de reparações de danos ambientais que poderiam acontecer caso a empresa não tivesse esse mapeamento e esse monitoramento de cumprimento de legislações ambientais. Então, quando a gente pensa na questão de compliance ambiental, compliance, primeiro, ele não é uma característica de um departamento só. Eu costumo dizer que compliance, ele é responsabilidade de todos de uma empresa, independente do tamanho. Então, agir de uma forma íntegra, agir dentro dos valores éticos e estar respeitando a legislação brasileira, ela é uma atividade e ela é uma exigência para todas as pessoas dentro da empresa. Quando a gente pensa no desenvolvimento do compliance ambiental, ou o que seria uma tendência para o compliance ambiental mais para frente, a gente tem um projeto de lei que já tramita desde 2019, em que ele coloca a existência, o desenvolvimento de um programa de compliance para as empresas. Para qual empresas? Né? Quais empresas precisariam ter um programa de compliance? As empresas que têm uma atividade, que têm um potencial, que têm um impacto de causar uma poluição, que têm um impacto de causar uma degradação ambiental, essas empresas teriam uma exigência muito maior de desenvolver um programa em razão da complexidade das suas atividades, mas não que seja um programa obrigatório. A legislação, pelo menos que está sendo discutida nesse momento, e que é uma tendência, é não uma exigência regulatória, ou não que vai ser uma exigência da lei, a empresa ter esse programa,
ele vem muito mais como uma exigência de mercado atualmente. Ela vem muito mais como uma exigência da sociedade, em procurando, como eu falei, empresas muito mais responsáveis e empresas que tenham essa responsabilidade e tenham uma gestão de seus riscos, porque muitas vezes um dano ambiental ele tem um impacto reputacional enorme para uma empresa, e não só uma questão de compliance da parte ambiental, de um dano ambiental, problemas com corrupção e com outros itens que entram num programa de compliance, eles têm um impacto reputacional muito grande e eles podem causar um prejuízo para uma empresa muito maior do que o próprio custo daquele dano ou daquele impacto que foi causado. Então, esse projeto que está sendo discutido, ele não prevê a obrigatoriedade de um programa de compliance para as grandes empresas, mas ele prevê algumas restrições para empresas que não tenham, como acesso a financiamento, ou acesso a fomento do Estado, ou participar de licitações, participar de determinadas licitações para obras e serviços públicos, dependendo de um determinado valor do contrato com o ente público. Então, existe um movimento muito grande para que o compliance ambiental, a questão ambiental, ela passe a ter um destaque muito maior nas empresas. E o que eu diria em termos de tendência? O que seria, então, uma tendência? Henrique falou bastante da questão da prevenção. A prevenção, ela e continua aparecendo, ele é o cerne do direito ambiental, mas uma das coisas que a gente tem visto como tendência para o compliance ambiental é uma forma de incentivo a determinadas práticas, e a legislação ambiental tem se movimentado dessa forma, para beneficiar e criar oportunidades de negócios a partir de preservação e a partir de medidas que estejam voltadas para a proteção ambiental. Um exemplo disso, o pagamento por serviços ambientais. Essa é uma nova legislação que vem se desenvolvendo, ela está relacionada muito mais com uma visão saindo da ideia punitiva, de que você descumpriu determinada legislação, então você vai ter uma sanção, vai ter uma infração, para beneficiar e para estimular a geração de negócios que estejam relacionados com preservação ambiental, com conservação ambiental. E isso passa a ser uma tendência, o próprio direito ambiental e o compliance ambiental, ele começa a se movimentar num sentido de exigir além daquele cumprimento do que está na lei, ou de viabilizar benefícios para as empresas que vão além daquelas práticas que são exigidas. Claro que quando a gente fala em responsabilidade ambiental, a gente tem as 3 esferas de responsabilidade. As pessoas físicas e pessoas jurídicas, elas podem ser responsabilizadas tanto em âmbito civil, por um dano ambiental, como elas podem ser responsabilizadas em âmbito penal, em razão do cometimento de um crime ambiental, causar poluição, estar em desacordo, é um crime ambiental, pode ser responsabilizado na esfera criminal, como elas podem ser responsabilizadas também na esfera administrativa, quando há uma infração às normas ambientais. Mas uma das coisas que eu queria chamar a atenção é justamente essa tendência que as empresas têm buscado, e isso é um ponto importante, principalmente no ambiente em que estamos, com empreendedores, com startups, com pessoas que estão pensando formas de participar de negócios, de entrar também nesse movimento, nessas mudanças que estão acontecendo no mercado e as oportunidades que têm aparecido. Então, quando a gente pensa nessas oportunidades, uma dessas oportunidades são os incentivos e as formas de premiação para aquelas empresas que estão trabalhando com conservação da natureza e com projetos de preservação. Outro item que a gente pode falar rapidamente quando a gente está falando na questão da responsabilidade ambiental de uma empresa, e a gente quer tratar, por exemplo, de certificações ambientais. Existem diversos tipos de certificações no mercado. Existem, claro, certificações internacionais, existem certificações nacionais. De uma forma, há uma exigência do mercado atual muito maior de que as empresas também tenham certificações. E aí, como avaliar que certificações são certificações importantes ou como avaliar que certificações determinada empresa deve ter? Como eu mencionei, a gente tem muitas certificações nessa área ambiental e vai estar muito relacionado com a atividade, com o core business daquela empresa para identificar o que seria uma certificação relevante
inclusive para os seus consumidores e dentro da sua cadeia, eu diria, cadeia de fornecedores e cadeia de clientes. Quando a gente pensa, por exemplo, a gente tem o FSC, que é o selo que faz toda a testar, ele faz toda a verificação da origem da madeira, como são produzidas o papel e as madeiras provenientes, se eles são sustentáveis, se é uma área sustentável, se é uma área certificada, se é uma área que não está passando por um desmatamento ilegal. Então, ele tem toda uma certificação dessa cadeia da madeira bruta e, claro, para quem trabalha com essa área, ele passa a ser uma certificação importante. Uma outra certificação, e que, na verdade, ela é um pouco mais ampla, porque ela diz razão ao sistema de gestão ambiental de uma empresa, são as normas ISO 14001. Então, as normas ISO, elas têm um lado de gestão, de melhorar os processos, na medida em que você está melhorando processos ineficientes, na medida em que você está descobrindo onde é que estão os seus desperdícios, em que você está identificando qual é o tipo de matéria-prima que você tem e você está implementando esse sistema de gestão, você tem uma redução de custo e você tem uma minimização de riscos de causar uma infração ambiental ou de ter um próprio descumprimento da legislação ambiental e que seria, nesse caso, você estaria saindo do compliance ambiental. Então, tem diversas outras certificações, tem de eficiência energética, tem certificação para construções sustentáveis, então, existem várias certificações para testar eficiência energética e sustentabilidade das construções, tem certificações de rótulos ecológicos, a ABNT tem várias certificações. Um ponto interessante que se pergunta é a questão da própria aplicabilidade ou da exigência das certificações da ABNT, dos standards da ABNT, que muitas vezes eles acabam aparecendo na legislação uma referência a esse standard, que faz com que aquele standard deva ser aplicado, ele passa a deixar de ser voluntário a sua aplicação, com questão de gestão de resíduos e transportes de resíduos e afim, com rotulagem e outros específicos. Então, você passa a ter, no momento em que você tem, numa legislação específica ambiental, a exigência de determinado standard da ABNT, você passa a ter a aplicação daquele standard. Então, de uma forma geral, o que eu queria dizer nessa questão de compliance é a ideia de que a prevenção, o mapeamento de riscos e o desenvolvimento nas empresas, e aí servem tanto para as empresas grandes quanto para as empresas menores, claro, dada a escala da sua atuação, é um ponto essencial, porque é muito mais fácil e barato, eu diria, prevenir do que reparar danos. Entrar em um processo em que você avalia a cadeia de produtores, a sua cadeia de fornecedores, para uma grande empresa que implementa um sistema de compliance ambiental efetivo, ela passa a monitorar a sua cadeia de fornecedores. Para isso, cascateia para os fornecedores a necessidade de estarem atuando de acordo com as normas ambientais e estarem atuando de acordo com as exigências que essas empresas vão cobrar. E algumas vezes elas podem colocar exigências que vão, inclusive, além de uma exigência estritamente legal, mas que seja uma exigência de responsabilidade ambiental e social que a empresa considera importante porque está recebendo pressão do mercado, está recebendo pressão dos consumidores e até mesmo pressão do mercado internacional para as exportações. Então, Mônica, de uma forma geral, fazendo um passo rápido no que seriam essas questões de compliance ambiental para as empresas, eram essas as considerações iniciais. A gente vai ficar aqui, claro, à disposição para conversar e responder perguntas. A gente tem a próxima exposição do Pinho, que eu acho que vai ser bem bacana na parte prática das boas práticas das empresas na área ambiental. Natasha, muito obrigada. A sua fala complementa a fala do Henrique. No meu caso, mas eu acho que aqui na nossa audiência deve ter outro biólogo, deve ter outro cientista da área ambiental, ou que o pessoal da química, que tem um envolvimento com processos em que se geram resíduos. Então, a gente sempre fica preocupado com essa questão ambiental da nossa própria atividade. E eu acho que é um pouco, compliance não é obrigatório, mas é muito bom ter. Né? Primeiro, por conta de benefícios que você pode ter se você implantar isso na sua empresa,
e agregação de valor. Você só tem que saber fazer essa agregação de valor aos seus processos de compliance. Mas depois a gente papeia mais durante as perguntas. Pinho, é com você. Ok, obrigado, Mônica. O Henrique, então, trouxe uma perspectiva mais ampla de compliance, a Natasha abordou, dentro dessa perspectiva, a compliance ambiental. E eu vou trazer aqui algumas observações que não são exaustivas sobre como você pode desenvolver e pensar no programa de compliance na sua empresa, tendo em vista a nossa audiência, que são cientistas com suas startups, empresas pequenas e médias, e que, ouvindo o tema de compliance, pode chegar à conclusão que isso é um monstro. Isso é assustador. Mas não é. Tudo precisa ser devidamente mapeado e realista. Então, e como a Natasha destacou, a tendência mudou. Fazer compliance não é mais apenas uma questão defensiva, uma questão de prevenir ou evitar uma multa. Se tornou já uma questão de sobrevivência e de crescimento. Se você começa a sua empresa, certamente seu objetivo é crescer, desenvolver, aportar recursos, trazer talentos, desenvolver clientes, desenvolver parcerias. E esse tema é fundamental. E vai chegando um momento, já existe, em que limitações cada vez se tornam mais claras quando não se vive uma cultura e uma realidade de compliance dentro da empresa, seja ela uma empresa com um funcionário, com 10 mil funcionários. Então, se torna um elemento promotor, não apenas defensivo, mas positivo de crescimento e desenvolvimento. Então, vejam só, eu vou compartilhar aqui rapidamente um slide, vou comentar sobre ele. Então, veja só, tentando tornar um pouco prático, e Mônica, você comentou sobre a questão de resíduos, eu me lembrei de um evento em que eu fui fazer uma auditoria numa empresa de disposição de resíduos. E era uma empresa, parte da certificação para receber resíduos controlados e perigosos, nós passávamos por todo um processo de qualificação, documentação e, em seguida, uma auditoria no site, no local da empresa. E eu fui para fazer essa auditoria, toda a documentação foi recebida, a documentação estava muito bem construída. Chegamos no local, foi no Paraná, chegamos no local, muito bem organizado, sentamos, revisamos a documentação com os responsáveis e a nossa empresa destinava resíduos, como eu falei, perigosos queria destinar nessa empresa. E chegou o momento, então, de sair da parte documental e do escritório e fomos ver os locais onde eles destinavam os resíduos. E quando eles ficavam num galpão fechado, quando eu entrei, abri a porta, me lembrou aquele filme O Senhor dos Anéis, A Terra de Mordor, assim, de todo escuro, com aquela cena em que os orcs estão fabricando suas armas, estão tudo escuro, com pontos de forno e as pessoas vagando ali naquela escuridão. Então, eu entrei, dei 2, 3 passos e saí. Então, essa é uma realidade. Então, uma das coisas que o Henrique e a Natasha falaram, de você olhar toda a sua cadeia de valor, chegando onde você está dispondo os seus resíduos, isso é fundamental, porque você carrega tudo isso na sua história, na sua responsabilidade, e mais ainda, você vai limitar futuros negócios e crescimento se você não considerar aspectos como esse. Mas, tentando trazer assim, para uma perspectiva bem prática, é fundamental que se estabeleça uma cultura de compliance. E todo esse processo e esse projeto, ele precisa ser dimensionado para a sua realidade. Não imagine que você vá construir uma cultura, os valores de um manual de compliance de 200 páginas, da mesma forma que uma empresa gigante tenha. Você vai fazer algo que seja do tamanho da sua empresa, que seja adequado.
E é importante que você, como líder que está implementando, pense que você precisa viver essa visão e não permitir que uma cultura simplesmente burocrática, que eu coloquei ali de check the box, simplesmente para fazer de conta que faz, né, o greenwashing, aqueles outros termos que se usam, né, que isso exista na sua empresa desde o princípio. Precisa ser uma visão e um valor que, de fato, viva na sua empresa de forma que todos se sintam e sejam responsáveis e sejam os donos, porque pertence a todos. A sua empresa pode enfrentar uma situação muito complicada se um funcionário não abraçar, não viver essa visão. Então, esse primeiro passo é fundamental. Você precisa ter isso claro dentro, no seu âmago, dentro de você. Tem que transparecer na sua vida, na sua fala e naquilo que você faz. E você precisa ser realista também. Então, o Henrique falou bastante sobre isso, a Natasha também, mapear os riscos. É impossível, não existe zero risco. Nós sabemos disso. Então, se você pensar, não, minha empresa não tem risco, pense bem, porque algum risco vai ter. Então, mapeie os seus riscos. Agora, defina as suas prioridades. Porque fazer um compliance, e Mônica, você tocou um pouco disso, como que eu vou fazer isso na minha empresa? Eu não tenho estrutura para criar um departamento de compliance, para contratar experts em compliance, mas você pode fazer parcerias, você pode trazer consultores, você pode desenvolver fornecedores, fazer em conjunto com outros parceiros, mas você precisa ter um programa que seja adequado à realidade da sua empresa. Por isso que eu coloquei ali o framework da sua empresa para a sua realidade. Ele vai ser conforme o seu mapa de riscos. A avaliação de risco, risk assessment, é fundamental. Um dos primeiros passos para você compreender, fazer um mapa de riscos honesto, verdadeiro, para que você identifique aqueles prioritários e comece a atacá-los de uma forma escalonada. Não torne o compliance algo que seja o burocrata da empresa. Isso pode, muitas vezes, trazer uma imagem daquela estrutura pesada e lenta que vai ter que preencher 500 mil formulários e fazer 200 inputs de dados. Não precisa ser assim. Não pode ser assim. Se estamos falando de uma startup, de empresas que vivem na velocidade, não pode ser assim. E existe solução para isso. Portanto, inicie da forma simples e vá evoluindo à medida que a sua empresa evolui, à medida que você conhece os riscos e a realidade da sua empresa, a sua cadeia de valores desde os seus fornecedores, contratados, os seus processos, os riscos inerentes aos seus processos, a sua cadeia de clientes, os seus destinadores de resíduos, todo esse conjunto, isso faz parte do mapeamento dos seus riscos. E inicie imediatamente. Eu conversei com algumas empresas, já vi alguns casos em que as empresas definiram da seguinte forma: quando eu atingir minhas vendas acima de tantos milhares de reais ou de dólares, eu vou construir um departamento, ou uma estrutura, ou uma abordagem, um programa de compliance. Isso é muito arriscado. É mais ou menos como você for fazer a manutenção da sua casa, da fundação da sua casa, com você morando nela. Então, se torna mais simples, mais fácil, mais efetivo se você começar no dia 1. Então, inicie imediatamente. E retroalimente esse sistema. Esse programa, o programa de compliance, que é bom, ele é um programa vivo. Ele é um programa que se autoavalia, que tem inspeções, tem conversas, tem auditorias, né, que fazem parte e até alimentam e substanciam esses fundamentos para as certificações às quais a empresa está exposta. Então, essa era assim, a minha fala inicial, para tentar dar uma visão mais prática, muitos exemplos que a gente pode discutir no nosso bate-papo, mas, Mônica, para a gente começar, deixar esse slide aí com vocês. Muito obrigada. Para todos os empreendedores que a gente tem aqui no nosso grupo, na nossa sala. Trouxe coisas muito reais e impressões que a gente tem no dia a dia.
Eu acho que a gente perdeu a conexão da Mônica. Até ela voltar, eu vi que a gente tem no chat já várias perguntas. Eu já ia começar a passar algumas perguntas para a gente, que a Mônica... Onde é que a gente vê o chat, Natasha? Não, comunicação. Já tem as perguntas e já tem várias perguntas ali. Então, eu ia aproveitar até a Mônica voltar, a gente começar a fazer algumas das perguntas que estão ali. Por exemplo, um dos pontos, eu vou começar... Eu só não consigo ver bem os nomes de quem fez as perguntas. Por exemplo, tem uma aqui no final que fala justamente que o programa de compliance não é obrigatório, e que isso não seria totalmente verdade, porque qualquer empresa que trabalha com o governo, ela precisa ter um programa de compliance. Eu acho que isso está na fala do que eu coloquei, de não ser um programa obrigatório, com a ressalva do compliance ambiental, que eu mencionava justamente um projeto de lei, que é o 5442 de 2019, e aí respondendo a essa pergunta, em que ele não traz um programa específico de compliance ambiental, não o programa de compliance. O programa de compliance mais amplo, que foi o que o Henrique começou a falar, esse tratando das práticas de anticorrupção, tratando de questões relacionadas com conflito de interesses e principalmente quando você tem um contrato com o poder público, é outro programa, é outra legislação. Estou tratando da questão da legislação que trata do programa específico de compliance ambiental, de você ter a obrigatoriedade dentro da legislação ambiental de ter um programa e aí linkado nos aspectos da compliance ambiental. E o interessante é que esse projeto de lei, esse 5442, que está em tramitação, ele puxa exatamente o artigo 41, ele puxa a legislação anticorrupção para o programa de compliance ambiental. Então, ele coloca os requisitos, ele vai falar da cultura organizacional, ele vai falar de condutas internas, ele vai falar de impacto à imagem, ele vai trazer todos esses pontos. Mas, especificamente de compliance ambiental, tem sido, inclusive, discutido, tem uma ação que aconteceu no Distrito Federal, que foi julgada na Justiça Federal do Distrito Federal, em uma compra de uma grande mineradora que teve um problema ambiental, que teve 2 desastres ambientais grandes nos últimos anos, 2015, 2019. Então, ela estava fazendo a compra de uma nova mineradora e entrou-se com uma ação popular para que essa compra, que tinha sido autorizada pelo CAD, ela não fosse efetivada porque a empresa não possuía um programa de compliance ambiental. Então, em primeiro grau, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou a suspensão dessa compra, porque não havia um programa de compliance ambiental estabelecido naquela empresa, e isso foi reformado no tribunal. Depois, o tribunal reformou e deu sequência ao andamento a essa avaliação, porque já existiam ações civis públicas que discutiam os danos ambientais e a implementação de um sistema de gestão ambiental e de compliance ambiental na empresa, e que não deveria ser objeto de uma outra ação que tratava da questão comercial. Então, só para fazer essa ressalva, que o meu comentário foi na parte ambiental, e eu seguiria para as próximas perguntas. A gente tem aqui, por exemplo... Só fazer também um complemento. Acho que também tem essa parte de... tem muitos lugares que, de fato, as pessoas entendem que não é obrigatório a parte de compliance, mas eu acho que, principalmente, vamos sair até do âmbito público, né? Se a empresa ela não vende até para um órgão governamental, e ela quer começar a vender para uma empresa num nível já que pode ser considerado de grande porte, uma multinacional, hoje em dia, cada vez mais, as empresas elas solicitam que a empresa, se ela não tem um programa de compliance, que ela cumpra o programa de compliance da empresa que ela está, vamos dizer, tendo essa relação de fornecedor. Então, o que acontece também, até eventualmente no âmbito privado, das empresas nacionais, elas obrigarem que as empresas menores, né, elas tenham um programa mínimo de compliance, que elas tenham ainda que não seja uma estrutura, que ela cumpra com todas as regras da empresa que ela está vendendo. Então, acho que esse é um ponto muito importante, porque tem muita gente, eu não vou fazer porque eu não vendo também para o órgão público, eu não tenho essa preocupação, eu tenho pouquíssima interação com o órgão público, mas, eventualmente, se você quer acabar fornecendo produtos, serviços para uma empresa multinacional, vai entrar nesse aspecto, e é importante, né, que a empresa tenha um programa assim. Exatamente. Henrique, desculpa, Natasha. Não, eu ia comentar nessa sua fala, me lembrei de um caso que eu era o gerente de meio ambiente de uma das empresas, e nós precisamos contratar um serviço de
de transporte de resíduos perigosos, era transporte. E quando a empresa veio, mandou a documentação, mas quando ela chegou para fazer a movimentação, eram resíduos grandes, pesados, precisavam de movimentação de carga, eles não foram capazes de mostrar que, na prática, eles realizavam tudo aquilo que eles tinham de procedimentos no papel. Porque isso também acontece muito. Muitos bons procedimentos no papel, mas que não são realizados na prática, na hora do trabalho. Então, isso aconteceu com aquela empresa. Ela não foi, o trabalho foi interrompido, elas não começaram, ela foi desqualificada, o contrato foi cancelado, e era uma empresa pequena que tinha 1 ou 2 clientes, e a nossa empresa era uma empresa grande, contratava. Então, foi um impacto financeiro muito grande para aquela empresa pequena. Ela foi desqualificada, ela perdeu talvez 80% das suas vendas, que era com a nossa empresa. Muito bem. Passados 2 anos, nós já tínhamos desenvolvido outra empresa, obviamente, fazia a logística toda de transporte desses resíduos, e ele voltou, essa empresa voltou e ganhou na parte de compra, da licitação, e voltou para fazer a movimentação. E no primeiro dia que ele veio fazer a movimentação, o dono da empresa me procurou, ele veio na minha sala, e eu imaginei, pensei, ele vai querer, né, ele vai querer me bater aqui, né? Mas ele veio me agradecer, e ele falou, olha, aquele evento parou a minha empresa por um tempo, e eu vi que eu precisava me preparar. Então, eu precisei separar um pouco do meu recurso e algum tempo para investir na parte de cumprimento legal dentro da minha empresa. E hoje, eu estou aqui fazendo serviço para vocês e quero te dizer que hoje eu tenho um contrato de 10 anos com a Petrobras, onde eu estou fazendo esse serviço de transporte. Então, eu queria te agradecer porque os meus olhos foram abertos e o meu mercado ampliou. Então, essa visão é que as empresas precisam ter. Como transformar esse ambiente regulatório em um processo que alavanque no negócio, que me permita desenvolver e abrir outros mercados para minha pequena empresa. Oi, gente, voltei. Vocês sentiram saudades? Abandonados. Eu caí aqui, foi mal, tá? Mas não me machuquei, não. Eu não sei, acho que vocês chegaram a responder a pergunta do Vande, mas tem uma perguntinha aqui da Thaís, que eu me sinto muito representada pela pergunta dela, eu acho que muitos pesquisadores também, que é a seguinte: vocês acham que a academia capacita os futuros cientistas para lidar com essas questões mais burocráticas? Veja como a gente acha que isso é burocracia. E certamente ela quer dizer, eu entendo você, tá, Thaís? Essa parte mais chata que tal, né? E, bom, mas eu entendo ela e entendo que ela reconhece que é uma coisa importante, mas a gente sempre entende como uma coisa mais burocrática, né? E aí isso aí não tem um sentido muito positivo para quem empreende, para quem tem que pensar planejamento estratégico. É sempre visto como uma coisa, vai ter que ver aquelas regras e tal. Como vocês veem isso na formação acadêmica dos cientistas? Se vocês enxergam alguma deficiência na nossa formação e depois quando vocês têm que falar com um de nós, principalmente nas áreas técnicas das empresas, não deve ser fácil, né? Mônica, eu posso falar rapidamente, posso começar, tenho certeza que o Pinho e o Henrique também têm considerações, até porque temos formações diferentes, eu e o Henrique não, mas Pinho é engenheiro, então quando você coloca um advogado para conversar com um engenheiro, as conversas são em Word e documento Excel. Então, se a gente pensa nessa visão de uma burocracia e de que eu acho que é muito o olhar que se tem para os determinados temas. Então, se a gente passa a tratar aquele tema e pensar se a academia, se os cursos básicos de profissionalização, ou se os cursos iniciais superiores, eles estão tratando e preparando os cientistas, eu diria que, a princípio, muitas coisas você só se prepara no dia a dia. Você só se prepara quando você está com um problema ali na sua frente. Então, ainda que você busque e principalmente para quem está empreendendo, porque eu também, de certa forma, sou uma empreendedora,
porque tenho um escritório de advocacia, então tenho o meu negócio, né? Sou sócia no escritório, tenho o meu negócio. Então, eu saí da iniciativa privada, trabalhei muitos anos na iniciativa privada, e é um tipo de relacionamento que se tem e de forma de trabalhar. E muitas coisas, quando você vai empreender para montar o seu negócio, montar a sua estrutura, é que você no dia a dia passa a pegar e precisa contar, eu diria, com a participação de parceiros e conversar com pessoas que conheçam o assunto. Então, eu diria, não só em questões burocráticas, nem a academia prepara, muitas coisas é no dia a dia que você vai, e muitas coisas hoje em dia de um profissional que se espera é que ele vá além daquele conhecimento tradicional. Hoje, como advogada, e para prestar consultoria para as empresas, se espera muito mais que eu entenda questões técnicas. E aí, quando eu vou conversar, por exemplo, num caso de remediação, tem diversos casos de clientes com áreas contaminadas ou questões de gestão de uma área contaminada. Eu preciso entender a parte técnica da gestão daquela área contaminada, eu preciso conversar com os técnicos. Claro que eu não chego no mesmo nível de detalhes, mas eu consigo conversar com os técnicos para entender o que é VOC, SVOC. Eu preciso entender isso e eu tenho que sair da minha zona de conforto, da minha formação inicial, da minha formação técnica, e para ser uma profissional, que eu vejo que é o futuro dos profissionais, eles têm que ser mais abertos a entender e compreender outras áreas e a dialogar com as outras áreas. Trabalhei muito tempo na equipe do Pinho, com um grupo de engenheiros, então, a tratamento de resíduos, eu precisava entender parte técnica para conversar. E eu diria para a Thaís isso, que algumas vezes você vai fazer um determinado curso, você vai ter uma formação, mas na parte prática, você vai precisar dialogar com os profissionais e ter um conhecimento das outras áreas e vai ter que buscar por você essa formação. Eu posso acrescentar. Vai lá, por favor. Vai lá, Henrique. Eu, vendo a pergunta da Thaís, fiquei pensando, como seria isso na academia? Será que teria que criar uma matéria Compliance 1, Compliance 2, né, Compliance 5, como cálculo 1, 2, 3, né? E eu concordo com a Natasha, eu creio que o importante são os fundamentos, por mais que se criasse uma série de Compliance 1, 2, 3 e 4 na academia, o que vai ser importante é ter o fundamento e o conceito e os princípios, e algo que a academia gera no cientista, naquelas pessoas que formam, é a capacidade de aprender por si só. E isso é fundamental. Então, assim como a Natasha tem uma excelente capacidade técnica, né, e eu falo isso por ter trabalhado junto com ela, o engenheiro também precisa aprender a ouvir e entender os conceitos jurídicos. E a gente tem, né, na faculdade de engenharia, talvez uma matéria de jurídica, alguma coisa assim, mas o fato é que você vai aprender, você traz de fundamento a capacidade de aprender e vai aprender na prática, nas situações às quais vai ser exposto. Então, a realidade vai trazer essa necessidade. Sim. Oi, Henrique, te cortei. Não tem problema. Eu só ia fazer um complemento aí com a frase do Pinho e o que a Natasha comentou, né? Que é sempre o pensar fora da caixa. Eu fiz faculdade de Direito, que basicamente é ficar falando sobre lei, né? Todas as aulas, né? E com certeza eu não tive nenhuma base, nenhuma aula específica para falar sobre o que é compliance, né? E isso eu penso que, infelizmente, não só eu, como todas as outras pessoas não têm uma aula ou alguma coisa na nossa formação para falar sobre isso, porque se a gente já tivesse desde o início essa visão, talvez a gente poderia evitar, né, determinadas ações que a gente faz no dia a dia para não cumprir lei, né? Então, acho que se a gente discute isso lá, desde o começo, vamos mais além, vamos desde a formação, ensino fundamental, ensino médio, se a gente já trata isso lá atrás, a gente já tira aquele conhecimento ou aquela cultura que muita gente fala, do jeitinho brasileiro, então descumprir aquela regra, eu só vou descumprir isso daí,
que você já está, né, violando. Então, eu acho que uma das coisas que eu falo primeiro, acho que como profissional tem que pensar fora da caixa, né? Como eu falei lá no início, tentar imaginar todas as ações e atividades que você tem na tua empresa para compreender quais são os riscos associados, mas mais do que isso, é ter a certeza de que você consegue visualizar que compliance não é simplesmente aquela burocracia, mas é evitar que você vai ter um problema reputacional, um problema legal, evitar um grande problema para você mesmo. Acho que esse seria meu comentário aqui. É uma mentalidade, eu acho que passa muito por isso. A gente acha que lei é uma coisa chata, que a gente cumpre porque é lei. Eu não preciso cumprir isso, não? Então tá. No dia que isso virar obrigatório, a gente vê. Então, a gente tem que mudar a mentalidade desde o ensino básico, realmente, né? Para entender a lei como um apoio, um suporte, uma forma de nos proteger, e não como um item chato, burocrático, que a gente tem que cumprir. Tenho milhares, bilhares de perguntas aqui, mas eu vou selecionar a última do Vande, que eu acho que é bem importante a gente esclarecer. Compliance é obrigatório ou não é? E aí ele lembra o seguinte, poxa, com o governo, se você não tiver um programa de compliance, você não consegue trabalhar. Então, é obrigatório? Não necessariamente? Mônica, a gente respondeu essa pergunta, a gente começou por ela quando você caiu. Foi justamente o ponto. Você já respondeu, tá. A gente foi de baixo para cima. Então eu é que vou ter que ver esse vídeo de novo. Porque eu não sei essa resposta. Você colocou, Mônica, quando você estava falando anteriormente, você falou, não Sim. É obrigatório, mas é bom ter. Eu até iria além. Eu não digo não é obrigatório, mas é bom ter. É essencial. E aí, entrando no que o Pinho e o Henrique colocaram, e não quer dizer que ter um programa de compliance, ele vai ser um monstro, ou vai ser o que o Pinho colocou, o burocrata da empresa, ou vai ser necessário você ter milhões de formulários para preencher. Eles têm que estar adequados à realidade e ao objeto da empresa. Qual é o core business daquela empresa? É uma empresa que não tem um potencial de uma degradação ambiental? Então, a parte de compliance ambiental não vai ser forte. Mas é uma empresa que tem determinadas práticas e que pode gerar, e que tem contratos com o serviço público, então ela vai ter que ter esse braço mais forte. Então, o programa ele vai estar alinhado com o core business daquela empresa, com o objetivo. Acho que a gente colocou bastante várias coisas, vou deixar para você olhar o vídeo da partezinha. Porque eu que estou atrasada, gente, foi mal. Porque a gente viu que tem outras perguntas, acho que tem umas perguntas super interessantes. Então, meninos e menina, pode ver aí, vocês podem selecionar. Tudo bem que eu sou mediadora, mas... Eu acho que a gente respondeu essa última e a primeira que você colocou. Todas as outras a gente não respondeu. Então, fica à vontade para escolher e jogar. Não, mas vamos fazer o seguinte, vocês podem dar uma olhadinha aqui nas perguntas e vocês também podem sugerir, porque são muitas. O nosso Vande tá preocupado, hein? Muita pergunta. Mas é isso mesmo. Tá animado. Mas é isso mesmo, tá? Eu vi que, por exemplo, tem uma parte que colocou aqui que tinha uma pergunta falando da questão reputacional. Né? Deixa eu tentar puxar ela aqui. Também vou ver. Como evitar o desvio de finalidade de seu produto, se é um risco reputacional, como vocês acreditam que o comitê de riscos deve ser composto? Não sei, quer falar um pouco, Henrique, da questão de um comitê de riscos, como falar? Pode ser, sim, pode ser. Eu acho que, primeiro, vamos pensar aqui em risco reputacional, né? Eu acho que quando a gente fala de compliance, tanto eu, Natasha, Pinho, a gente falou muito em descumprimento de lei, né? Mas uma das coisas que a gente acaba vendo, principalmente quem está no dia a dia de compliance, que o grande risco, né, além do risco legal, do risco de você ter uma aplicação de uma multa gigantesca, é o risco reputacional. Né? O risco reputacional é aquele que, eventualmente,
vai ter o nome da tua empresa estampado, né, nas mídias sociais, nos jornais. Eu vou pegar um exemplo muito rápido que me veio agora na cabeça, não sei se vocês viram. Saiu ontem, parece que aquele jogador Cristiano Ronaldo foi dar uma entrevista e ele tirou a Coca-Cola da frente dele, substituindo pela água. E aí, um pouco antes dessa sessão aqui, eu vi que a Coca-Cola teve uma perda aí de não sei quantos bilhões na Bolsa de Valores só por causa dessa ação do Cristiano Ronaldo. Isso é um risco reputacional, porque é uma simples ação que uma pessoa faz que acaba desencadeando. A gente não está falando aqui de uma penalidade, então não foi aplicada penalidade com a Coca-Cola, mas foi uma ação que desencadeou aí um grande impacto na empresa. Então, quando a gente fala de risco reputacional, é justamente o que pode acontecer, e pelo menos em compliance a gente fala assim, o que aconteceria se o nome da tua empresa estivesse estampado, né, numa notícia de jornal. Esse é o risco reputacional. E a gente sempre fala que esse é um dos principais pontos que a gente acaba vendo na área de compliance, porque, no final das contas, às vezes não vai gerar uma demanda, um processo de milhões de dólares ou milhões de reais para você pagar, mas isso vai impactar, né? E por que isso é importante? Porque, principalmente se você faz negócio com empresas, né, um dos pilares da área de compliance é a questão de due diligence, né? As empresas grandes, elas fazem sempre uma análise, uma diligência para verificar qual é a sua empresa, com quem que ela vai trabalhar, até para verificar, vamos pensar se ela está envolvida num escândalo cheio de problemas, então vamos pensar numa lava-jato da vida, que é mais fácil, e aí a empresa vai avaliar, faz sentido eu fazer negócio com isso, né? E quando a gente fala, aí tentando responder a pergunta, como vocês acreditam que o comitê de riscos deve ser composto, a gente sempre tem que pensar que a área de compliance, ela pode ser feita, e ela é muito importante, ter diversas áreas, né, para que a gente possa até conseguir enxergar qual é o risco reputacional que está envolvido. Então, uma pessoa seja da área, talvez do jurídico, uma pessoa que seja da área de finanças, uma pessoa que seja de fato da área de operação, para que essas pessoas elas possam verificar, de fato, qual é o risco reputacional que está exposto no dia a dia daquela empresa. Então, eu acredito muito nessa diversidade de áreas para que a gente possa fazer uma análise de risco. Henrique, eu me lembrei de um caso, talvez vocês se lembrem, de uma escola em São Paulo, isso tem mais de 10 anos, uma escola de ensino fundamental infantil que sofreu uma acusação de pedofilia. E, obviamente, isso tudo veio à mídia, à tona. A escola fechou, os proprietários acabaram, um dos donos ou ambos faleceram, quer dizer, acabou a escola, destruiu a família, foi uma questão reputacional. E há uns 3, 4 anos, depois de 10 anos de investigação, concluiu-se que a acusação era infundada. E aí já tinha acabado a empresa. Então, o risco reputacional é sério. Eu estou pensando aqui que essa questão do risco computacional, gente, estou viajando, reputacional é muito mais impactante até se a sua empresa for pequena. Porque eu fico pensando assim, hoje a gente pensa, eu sou uma empresa pequena, vou passar desapercebido, talvez, né? Em muitos momentos, mas não é o caso, não. A gente tem que, desde o início, se preocupar com isso. Uma empresa nascente, por exemplo, como as startups, ela já tem que criar uma reputação desde o início. Então, é importante a gente já estar alinhado com essas preocupações, porque se você, na hora que você está nascendo, criando uma reputação, criando uma imagem de credibilidade, por algum motivo, tem aí uma desventura e tem a sua reputação ferida, fica muito difícil para depois você se recolocar, já que logo no início você já teve essa dificuldade. Uma empresa grande até pode tentar contornar, uma empresa pequena às vezes é um golpe assim, muito mais impactante logo no início. Uma outra coisa... Oi, pode falar. Mônica, acho que só um ponto a complementar.
O grande problema de uma empresa pequena ter um problema de reputação, qualquer problema de compliance, é que na hora que ela for vender, principalmente para uma empresa grande, a empresa grande vai olhar para ela e falar, nossa, mas uma empresa dessa já tem um problema de compliance, então eu não vou considerar, né? Eu vou tirar, eu prefiro, a gente sabe, a concorrência, ela existe, ela é grande, e eventualmente a empresa que vai contratar, que é maior, ela vai considerar uma empresa que não tem absolutamente nada, né? Exatamente. E uma outra pergunta, não sei se vocês já responderam nesse momento que eu despenquei, com relação à agregação de valor, porque quando a gente fala, principalmente para empresas, a questão do compliance e do alinhamento ao ESG, a gente normalmente fala assim, não, mas vai agregar valor ao seu produto, à sua imagem. E aí, porque a gente acha que é um argumento forte para convencer as empresas de adotarem esse tipo de alinhamento. Vocês poderiam falar alguma coisa sobre isso, estratégias de agregar valor, algum exemplo que vocês possam dar de como uma empresa realmente conseguiu agregar valor importante por ter esse alinhamento? Eu posso começar falando rapidamente, principalmente nessa parte de ESG, Mônica, que você colocou, e aí vocês tiveram um painel sensacional anterior, tratando justamente das questões de ESG aqui no RISE. E se a gente pensa, e a gente vê, tem um estudo da Price, que seja 2020, colocando a avaliação das empresas que implementaram questões de ESG, que implementaram projetos ambientais, sociais, e que tiveram mudanças na governança, tiveram um lucro maior. E aí você passa a pensar, ok, as empresas que hoje em dia estão atuando com questões de compliance forte, com questões de ESG forte, elas passam até a ter uma visibilidade na Bolsa maior. Então, aí, é claro, a gente está pensando de empresas maiores, aí elas começam a entrar nos índices de sustentabilidade empresarial da B3, elas passam a ter um diferencial de mercado e um valor de mercado maior e que passa a ter um valor para os seus acionistas. E aí pensando, ok, mas na prática, não falando na questão financeira, de valor de mercado, de valor para acionista, de valor de produto, e falando de valor de possibilidade, por exemplo, de exportação, porque a gente já está pensando em empresas maiores. Mas para uma empresa menor, para uma empresa que está uma capacidade ou que tenham gestão de resíduos ou que tenham produtos químicos, é uma fábrica só. Eu sou uma fábrica, não sou uma grande multinacional. Na medida em que você passa a ter um mapeamento dos seus riscos, e aí eles são riscos de ter um vazamento, são riscos de você fazer uma gestão adequada dos resíduos, no momento em que eu passo a ter esse mapeamento e eu tomo medidas para que esses eventos não aconteçam, eu minimizo a possibilidade de receber uma multa por uma infração, eu minimizo a possibilidade e eu economizo, muitas vezes, de ter uma autuação e de ter que responder a um processo junto ao órgão ambiental ou de ter uma multa, e as multas ambientais elas podem chegar a 50 milhões de reais, dependendo. Então, você passa, eu estou agregando valor, sim, na medida em que eu estou minimizando, que eu estou prevenindo, eu estou diminuindo os meus riscos de ser autuado, ou de ter uma área embargada, ou de ter uma suspensão da minha operação. Estou pensando numa fábrica normal, uma fábrica pequena, não estou pensando numa grande multinacional. Eu tenho, sim, um valor agregado ao meu negócio, e aí entra no que o Henrique colocou, de fazer um contrato com empresas, caso eu faça vendas para empresas maiores, que tenham essa due diligence e que vão levantar para saber se eu já tive atuação nos últimos 5 anos. Outro, agregar valor, financiamentos, ou se a gente pensar, por exemplo, no produtor rural. O Banco Central tem 3 consultas abertas, na verdade. Uma das consultas é para financiamento e crédito rural para determinadas atividades, que crédito rural de área embargada por e que tenha acontecido desmatamento, passa, pelo menos na resolução como está sendo discutida, passa a ser classificada como um risco socioambiental para não receber determinados... ou fica com esse target. Então, você acaba tendo os benefícios e, ao mesmo tempo, não tendo essas práticas, você pode não receber determinados benefícios. E olhando ainda um outro aspecto da equação, pegando essa fábrica da Natasha, você consegue, se você conseguir agregar aspectos
reais dos seus programas de ESG, como, por exemplo, eu reutilizo X% da minha água, eu tenho a meta de reduzir tanto por cento da minha pegada de carbono. Você incorpora isso à sua imagem, então, além de você prevenir as multas, etc., você consegue utilizar isso como uma vantagem competitiva dentro do mercado. Eu me lembro, eu fui comprar ração para minha cachorra tem umas 2 semanas, e eu compro sempre a mesma ração. E aí eu cheguei lá na loja e do lado tinha um outro pacote de ração, e eu fui ler. E ali aquele pacote, o vendedor me explicou, uma empresa pequena que está começando, que está fazendo essa ração e eles fazem uma pegada, obviamente não falou uma pegada, ele falou, eles fazem com sustentabilidade, e ali no pacote tinha lá redução de tanto por cento do consumo da geração de resíduos, consumo de redução da pegada de carbono. Então aquilo me atraiu. Opa, vou experimentar, porque ela traz um valor, né, e é o mesmo tipo de ração, vê lá as propriedades nutritivas, então isso pode ser muito positivo, se nós pensarmos aí, principalmente em empresas pequenas, né? Começa já trazendo esse diferencial para o mercado. Muito boa estratégia. A gente está com pouco tempinho e... uma pena, gente. Mas eu queria que vocês voltassem para a nossa agenda pós-evento. Já se sintam convidados, se vocês puderem, assim... bater mais um papo num dia com mais tempo, a gente ficaria muito satisfeito.